Vamos juntos, então, seguirmos com a leitura do livro Universo e Vida, Ciência e Espiritismo. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo, o Filho do Homem. No seio do excelso do Criador, incriado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os Devas, arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem, no infinito, a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos ordens, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e o de seus habitantes. Os Cristos, espíritos puríssimos, não encarnam, não têm mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria, que é o mais baixo estágio da energia universal. Para eles, matéria é lama fecunda, que não desprezam, sobre a qual indiretamente trabalham através de seus prepostos na sublime mordomia da vida. Mas coisa com que não podem associar-se contextualmente, muito menos em íntimas ligações genéticas. Eles podem ir a qualquer parte do universo, atuar onde lhes ordene a vontade do Todo-Poderoso de Deus, Pai. Podem mesmo mostrar-se visualmente por imenso sacrifício de amor a seres inferiores e materializados, indo até o extremo de submeter-se ao quase aniquilamento, de tangibilizar-se à vista e ao tato dos habitantes dos mundos inferiores, como a Terra. Mas não podem encarnar, ligar-se biologicamente a um ovo do organismo animal em processo absolutamente incompatível com a sua natureza e tecnicamente irrealizável. A possibilidade de violentação das leis naturais é relativa e não chega até ponto de permitir que um organismo celular de matéria densa resista, sem desintegrar-se instantaneamente, à mais abrandada vibração bioeletromagnética de um espírito crístico. Se é impraticável a um espírito humano, inteligente e dotado de consciência, encarnar em corpo de irracional, por incompleta impossibilidade biológica de assimilação mútua entre a matriz perispirítica e o óvulo animal de outra espécie, para não falarmos também das impossibilidades psíquicas de semelhante absurdo de retrogradação evolutiva. Muito menos poderia um Cristo encarnar em corpo humano terrícola. A distância evolucionária que separa um orangotango de um homem terrestre é bem menor do que aquele que medeia entre um ser humano terrestre e um Cristo. Meus amigos, eu sempre acreditei nisso. Sempre fui muito criticada por defender essa tese, mas não cabe a mim aqui discursar sobre esse assunto. Continuando. Para apresentar-se visível e tangível na superfície da crosta terráquea, teve o Cristo planetário de aceitar voluntariamente intraduzível tortura cósmica, indizível e imensa, ainda que quase de tudo inabordável ao entendimento humano. Primeiro, obrigou-se à necessidade de abdicar, por espaço de tempo que para nós seria longuíssimo, na sua normal limitação do espírito cósmico, e ao seu trono do Sol, sede do sistema, transferindo-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível, no primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente do seu mente-espírito com um tecido energético de fótons. Depois teve que emergir do próprio bojo do planeta Terra, em cuja ionosfera utilizou vastos potenciais eletromagnéticos para transformar seu manto fotônico em leptons e em quarks, formadores de mesons e baryons, estruturando átomos ionizados. Finalmente, concluindo a dolorosíssima operação de tangibilidade, revestiu esse corpo iônico com delicadíssima túnica molecular, estruturado à base de ectoplasma, combinando com células vegetais, recolhidos principalmente como ele captou na intuição humana dos vinhedos e trigais. Jesus falou: meu corpo é do vinho e do pão e do trigo. Por isso que a Igreja Católica ainda faz a hóstia e o vinho. Não é verdade? São símbolos do que é a realidade.
Usou o ectoplasma vegetal. Continuando. Não é tecnicamente de espantar o que dizemos, bastando lembrar as experiências de materialização da energia radiante realizada por Irene Curie e Frédéric Joliot, me perdoem sempre a má pronúncia, os quais verificaram que as radiações gama de elevadíssima frequência, conduzindo fótons de energia superior a 1 milhão de elétrons-volts, podem desaparecer ou transformar-se em fótons de menor energia, dando surgimento simultaneamente a um elétron positivo e outro negativo, ao colidirem com o núcleo de um átomo pesado. Tudo absolutamente coerente com o previsto nas teorias da relatividade, no que respeita à inércia da energia. E o oposto também é verdadeiro, como demonstraram as experiências de Jean Tribault e Frédéric Joliot, pois quando a matéria absorve elétrons positivos, emite fótons de energia praticamente igual ao dobro do número de elétrons positivos incidentes. Certo é que, em razão da inércia da energia, a semelhança entre um fóton e um grão de matéria torna-se evidente, pois os elétrons ou prótons e os nêutrons transportam concentrações de energia de volume perfeitamente definido. A massa de um fóton iguala o quociente de sua energia, constante de Planck, multiplicada pela frequência, quando o quadrado da velocidade da luz. Louis de Broglie provou, em seus estudos de mecânica ondulatória, que grãos de matéria em seu movimento são acompanhados de ondas. Assim, acabou ficando claro e assente não só que a energia radiante se constitui de ondas e corpúsculos associados de modo indissolúvel, mas por igual que essa associação também se verifica na matéria. Conhecesse-dirá os dados faltantes ao seu raciocínio, isto é, as realidades do mundo espiritual, e já não lhe pareceria tão misterioso o laço que une corpúsculos e ondas. Muito bem se expressou de Broglie quando escreveu essas palavras dignas de meditação. Para o ignorante, um raio de luz é algo bem simples e bem banal. Mas o cientista pode dizer em si mesmo o contrário. Saberíamos muita coisa se soubéssemos apenas o que é um raio de luz. Meus amigos, nos falta muito saber. Seguindo. Embora nossas toscas palavras e rudes considerações não possam de modo algum dar mais pálida ideia do imensurável sacrifício do Cristo divino para materializar-se entre os homens, convém aqui refletirmos um pouco sobre o que sabe a experiência humana no campo dos tormentos a que está exposta no mundo a sensibilidade apurada. Já nem queremos insistir no que representa uma redução de radiações gama de 0,0001 microns de comprimento de onda e frequência de ordem de 1021 por segundo, a radiações perceptíveis pelo olho humano, e 0,8 microns a 0,4 microns de comprimento de onda e frequência cerca de 5 milhões 1014 por segundo. É um número imenso, o que avulta de pronto a nossa assustada percepção é o superlativo massacre de sensibilidade que se evidencia no fato de um ser, com letra maiúscula, não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial, expor-se ao inferno de baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres para respirar e agir, por inexequível amor, no clima superlativamente asfixiante das nossas humanas iniquidades. Vocês podem imaginar o que passou o nosso Cristo? Podem imaginar? E vale lembrar que 3 dias depois ele estava pleno novamente a quem quisesse ver? Se ele pôde se materializar em seguida, 3 dias depois, por que não pôde no começo? Pensemos nisso. Continuando o livro. Em face do muito e sublime já escrito na vasta literatura espírita cristã sobre a dor moral, em suas variadíssimas expressões, não examinaremos aqui esse primordial e nobilíssimo aspecto do sacrifício messiânico, mas insistiremos em chamar a atenção
para a terrível realidade psicofísica do maior de todos os dramas de dor, que foi a materialização crística neste mundo de trevas e maldade, dor real e inimaginável, jamais sofrida na terra por qualquer ser vivente, nem antes nem depois do Filho de Maria. O espectro da dor é temido pelos homens até os limites do pânico. Quem saberá, porém, formar ideia do que possa ser a dor de algum arcanjo? Alguns esquecem que a evolução é, por natureza, aguçadora da sensibilidade, que não só os poderes da percepção, mas igualmente os da sensação, se ampliam e apuram à medida em que o ser ascende na escala evolutiva. O simples paramécio, mero, protozoário ciliado sente e reage a diferenças de temperatura e de concentração de substâncias químicas. O estigma, orgânulo flagelado, é sensível às variações de luz ambiente. O metazoário, já possuidor de sistema nervoso, responde ao calor e ao frio, à pressão e ao tato, às substâncias químicas, à luz e ao som. Todos os animais reagem a estímulos externos, como modificações de umidade, gravidade ou disponibilidade de oxigênio. Para alguns, como determinados répteis, mudança de temperatura podem ser a consequências vitais. A própria minhoca, que não tem olhos, acusa a presença de uma fonte luminosa. Na escala evolutiva, a capacidade sensorial não cessa de aperfeiçoar-se. Das medusas aos plateumintos, já nemateumintos, aos moluscos, dos protocordados aos vertebrados, o sistema nervoso evolui sempre até atingir a complexidade que apresenta no organismo humano. Neste, muito além das sensações captadas e transmitidas pelos 12 pares de nervos cranianos. Bem sabem os estudiosos do sistema nervoso autônomo quantas e quão importantes são as manifestações psicossomáticas provocadas por transtornos emocionais. À proporção que a densidade decresce, a sensibilidade se intensifica. No perispírito dos desencarnados, ela é muito maior do que no dos encarnados comuns, porque aqueles lidam com matéria mais rarefeita, mais plástica e, por isso, mais obediente às modelagens mentais. Sendo a literatura espírita riquíssima em esclarecimentos e exemplificações a esse respeito, não se justificaria entrássemos agora em considerações repetitivas, salvo para acrescentar novas anotações. Limitar-nos-emos, portanto, a considerar que o plano espiritual, imediatamente ligado ao crostal planetário, não é senão a outra face deste último e sua continuação natural, em termos de sinalética invertida, ou seja, de antimatéria. Essa conscientização é importante para que se entenda melhor os problemas de ressonância entre os dois planos. Ao menos efeitos aos menos afeitos a estudos da física, informamos que ressonância é, na bem elaborada definição de Horácio Macedo, o fenômeno que ocorre quando um sistema oscilante, mecânico, elétrico, acústico, é excitado por um agente externo periódico com uma frequência idêntica à das suas frequências próprias. Nessas circunstâncias, há uma transferência fácil de energia da fonte externa para o sistema, cujas oscilações podem ser ampliadas, ter uma amplitude muito grande. Se não houver amortecimento, a amplitude pode atingir, em princípio, qualquer valor, por maior que seja, nos casos práticos, e o amortecimento a limita. E há também a ressonância magnética, muito mais importante, para cuja definição, em linguagem humana corrente, valemo-nos da redação clara e simples do mesmo autor. A transferência de energia de um campo eletromagnético para um sistema atômico ou subatômico, em presença de um campo magnético, pode ocorrer com núcleos ou com elétrons orbitais. Isso, meus amigos, para nós, simples estudantes da espiritualidade, é difícil entender, porque não somos cientistas. Mas cabe entender aqui que esses cientistas entendem que isso está correto. Continuando. Fornecendo-se ao núcleo radiação com certa frequência, na presença do campo magnético, ocorre uma observação ressoante. Essa absorção, ou como se faz correntemente a emissão que se lhe segue, pode ser detectada num circuito apropriado, o que constitui a ressonância magnética nuclear.
Fato é que a interação entre os dois planos é tão grande que, na realidade, são um só plano. A humanidade, em seu conjunto, constitui uma só grande família e se compõe de encarnados e desencarnados em proporções que variam conforme as circunstâncias de cada época. Todas essas circunstâncias, devidamente controladas pela vontade sábia do Cristo planetário, governador espiritual da Terra, em razão disso, bens e males, progressos e problemas são partilhados entre encarnados e desencarnados em processo íntimo e ininterrupto intercâmbio. O campo da cooperação e da inspiração, tanto quanto das obsessões e do vampirismo, vem a ser, na verdade, um só campo de comunhão vital entre criaturas irmanadas pela natureza e pelo destino. O que realmente vai é, sobretudo, a conscientização das sensações e a sua essência moral. Encerremos, porém, esta rápida digressão, pois o que nos propomos sublinhar aqui é a condição de desencarnado ortoga ao espírito maiores poderes de sensibilidade consciente, na exata proporção da menor densidade do seu veículo psicossomático e do seu grau evolutivo. Todas essas considerações valem também para os espíritos encarnados, quando em desdobramento sonambúlico, e para os desencarnados em processo de materialização na crosta. Impõe-se-nos a referência a tais situações, por serem tais eventos imensamente mais frequentes do que os seres humanos terrestres costumam supor. Extremamente desatentos a tudo quanto não sejam os seus interesses imediatos e o seu ego personalístico, simplesmente não se percebem de que lidam constantemente com pessoas, imagens e coisas de outro plano, momentaneamente percebidas, muitas vezes com a ajuda de seus próprios recursos ectoplasmáticos, sem que anotem a realidade e a natureza desses fenômenos, exceto quando, algumas raras vezes, a estranheza, entre aspas, de certos acontecimentos lhe causam calafrios. Assim é que verdadeiros agêneres são taxados de demônios ou assombrações. Entretanto, os íncubos e os súcubos da lenda nem sempre são seres imaginários, e sim personagens muito reais do grande drama humano. Há, porém, agêneres e agêneres. Tais seres são, por definição, criaturas fisiologicamente não geradas, como o normal dos encarnados. Noutras palavras, seres que se mostram materializados aos olhos humanos, às vezes por longos períodos, que são sempre interrompidos, necessariamente, por variáveis interregnos de tempo. Em casos especiais, a frequência com que aparecem dá uma poderosa impressão de continuidade. Existem, contudo, outros seres, muito peculiares, que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano do chamado físico. Tratam-se de criaturas sem dúvida humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com matéria densa, a que chamamos carne, é a mínima possível. São espíritos sublimes de imensa superioridade evolutiva que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões de singularíssima importância para a evolução da humanidade. O maior desses espíritos foi a Mãe Maria de Nazaré, a Virgem Excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terráquea foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube a ela fornecer ao Mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização, servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e de quimiofísicos que se possibilitaram, neste orbe, a presença crística. Vale observar, meus amigos, que está no Velho Testamento. Está escrito com todas as letras. Pena que eu só vi isso aqui nesse momento, senão eu traria aqui onde está escrito que o Mestre nasceria de uma virgem. Por que virgem? Porque ele não teve um nascimento biológico. Ela forneceu ectoplasma para ele se materializar como um bebê e se desenvolver ectoplasmaticamente até a fase adulta. Percebe que isso já estava previsto, apenas se concretizou. Continuemos. Tudo o que o Senhor Jesus sentiu
na sua jornada messiânica, repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo, estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve de peregrinar do paraíso excelso da sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar a servir e a humanidade paupérrima da espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Leiam, meus amigos, o livro Maria, de Miramês. Ele conta detalhadamente o nascimento de Maria e todo o seu trabalho antes da encarnação, para que ela pudesse fazer o trabalho que fez. Encarnação entre aspas. Continuando. Consideremos agora um fato de magna importância. Materializações se verificam nos mais diversos níveis e nos mais variados graus, e são normalmente parciais, em maior ou menor escala. Há materializações de luzes, de som, de formas, de objetos, de partes de corpos perispirituais. Materializações integrais e psicossomas dificilmente ocorrem, exceto nos níveis mais baixos da evolução. Procurem o Lar de Frei Luís. Leiam os livros do Frutuoso. Vocês vão ver o que é materialização no mundo comum de todos os dias. Mesmo nesses últimos casos, não são também integrais, no sentido mais rigoroso do termo, porque as entidades, nesse nível que se tangibilizam, têm sempre deformados e até necrosados importantes centros de sensibilidade, especialmente no tocante à consciência. São mutilados do espírito e quase sempre aleijados da mente e da forma, longe da completidão mentofísica de si mesmos. O Cristo Jesus, Senhor da verdade e da inteireza, foi o único espírito absolutamente completo em todas as suas faculdades plenamente desenvolvidas e em perfeito funcionamento, que se materializou totalmente na Terra, assumindo por inteiro a biologia e a morfologia de um homem, como tudo o que o compõe, um organismo humano, sem faltar absolutamente nada, personificando o modelo físico e espiritual, perfeito por excelência, do Homo sapiens, na futura e mais elevada conformação biomentofísica que atingirá, quando chegar ao seu mais alto grau de evolução terrestre. Foi por essa razão que Jesus se intitulou, com a mais plena verdade e mais inteira justiça, o Filho do Homem. Não o fez por mera força de expressão. Disse uma soleníssima verdade, da mais extraordinária significação. Pois como homem ideal, perfeito e íntegro, ninguém teve, como ele neste mundo, todos os sentidos funcionando em grau máximo. Sua percepção, mesmo que quiséssemos vê-la do exclusivo ponto de vista da organização psicossomática humana, atingiu o mais alto nível que outro ser humano ou de aparência humana jamais conseguiu. Ele mesmo disse: tudo que faço, vocês vão poder fazer. Nós seremos um dia, teremos as competências do Cristo. Demora, hein, meus amigos? Vai demorar muito, mas chegaremos lá. Continuando. Teve, portanto, sobradas razões para exclamar, como recitou o evangelista Marcos, em 9,19: Ó geração incrédula e perversa, até quando me fareis sofrer? O sofrimento experimentado por Jesus, na preparação e no decurso do seu messianato, não teve, não tem e não terá similar em qualquer ângulo que seja analisado, inclusive no que concerne à dor física, tal como a entendemos em vista da sua inigualável sensibilidade orgânica. Completamente irreal e terrivelmente injusto é, pois, o argumento de embuste, largamente usado pelos que não compreendem a absoluta impossibilidade da encarnação comum de um ser crístico. Só conseguem ver uma grosseira pantomima na capacidade de sofrer de um agênere. A verdade, como vemos, é bem outra, incomparavelmente bela, justa, santa, lógica e real. A realidade do sublime amor daquele que é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, este capítulo faz tremer muita gente que não quer que isso seja verdade. Mas disse isso Ramatiz, disse isso Pietro Baldi, disseram essa verdade muitos que foram
entre aspas, crucificados por terem dito isso. A maioria quer que Jesus tenha sido um ser humano comum que fugiu e casou com Maria Madalena. Que coisa horrível. Mas vamos crescendo e vamos entendendo. Por hoje ficamos aqui com alegria. E como eu sempre digo, aos que quiserem, comprem esse livro. Me peçam que eu mando o PDF para que leiam e estudem parágrafo a parágrafo. Até breve.